Eu quero falar com você sobre você abraçar as estações. O quanto você está disposto a superar o seu passado é que vai determinar se você irá desfrutar do seu futuro. Ei, o quanto você está disposto a superar o seu passado é que vai determinar se você irá ou não desfrutar o futuro que Deus tem para a sua vida. E a história de José nos ensina muito sobre isso. José era um filho muito querido de Jacó. José, ele era filho da velhice de Jacó, de Raquel, que não podia ter filho, e ela orou, clamou. E Deus mudou a sorte de Raquel e deu então a eles José. E José era claramente um filho preferido de Jacó. Aquele carinho especial, sabe? São muitos filhos, eram muitos filhos. E a Bíblia conta que José recebe uma túnica do seu pai. E os seus irmãos ficaram assim olhando, não gostaram muito daquilo. Até que um dia José teve um sonho e compartilha com seus irmãos aquele sonho. Ei, eu tenho uma visão. Um dia todos vocês estarão prostrados diante de mim. Inclusive você, pai. E até a Bíblia fala assim, que Jacó falou assim: meu filho, mas que visão é essa? As pessoas falaram: você acha mesmo que isso um dia vai acontecer? Fato é que José recebeu um sonho, mas entre o sonho e a realização do sonho, existe um caminho. Entre você receber a sua promessa e a realização da sua promessa, existe um caminho. Existe um processo a ser vivido, e José começa então essa jornada. E a Bíblia diz que seus irmãos... Tem alguém falando aqui comigo? Água, preciso de água. Não, tem água aqui, tem água. Uma voz do nada. E o que aconteceu? Os irmãos de José, por invejarem José, eles decidem vender o seu irmão. Eles jogam José na cisterna. A Bíblia conta que eles pegam aquela túnica que ele recebeu e... suja de sangue, e devolve para o seu pai e diz assim: ei pai, José se foi. Infelizmente pegaram José e ele morreu, mas a verdade era que os seus irmãos tinham vendido José. E a Bíblia diz que José foi vendido aos midianitas, e José vai então trabalhar na casa de Potifar. José é colocado ali na casa de Potifar. E a Bíblia diz que o Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando Potifar percebeu que o Senhor estava com ele e prosperava José em tudo que ele fazia, agradou-se de José e fez de José o administrador ali da sua casa. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Quando o Senhor é contigo, o lugar onde você passa, ali prospera. O lugar que você entra, ali há crescimento. E as pessoas começam a notar você, que existe uma graça diferente sobre a sua vida. E elas começam a olhar para você com um olhar diferente, com um olhar de favor. Ei, existe um favor de Deus sobre a sua vida. E os lugares que você entra, as pessoas percebem. E é por isso que você entra e muitas vezes você é promovido rápido. As coisas acontecem com você rápido, porque existe um favor de Deus sobre a sua vida. E assim era na vida de José. E quando você vê a história de José, você percebe que José era aquele que encarava as novas estações. Como diz o tema dessa palavra, abrace as estações. A nossa vida, ela é feita de estações. E José, ele passa de filho querido a traído pelos seus irmãos,
vendido como escravo pelos seus irmãos. Então ele vai parar na casa de Potifar. Mas a cada estação, José, ele vestia essas novas vestes, ele encarava essas novas estações, porque ele sabia que ele tinha uma palavra. Ei, a cada estação da sua vida, você precisa encarar aquilo que Deus tem para você naquele momento. Muitas vezes não é muito bom, você não entende muito bem, mas ei, mergulhe na nova estação que Deus está te dando agora. Por mais que você esteja sofrendo, por mais que esteja difícil, mas ei, mergulhe, porque isso está te preparando para aquilo que Deus tem para a sua vida. Você não vê José se lamentando, você não vê José reclamando, você não vê José falando assim: nossa, eu estou aqui servindo, mas eu era o queridinho do meu pai, eu tenho uma palavra, por que eu estou aqui? Não, José era dedicado. Acredita-se que José trabalhou ali com Potifar mais ou menos uns 10 anos, mas a Bíblia diz que José era um homem de boa aparência. E porque ele é um homem de boa aparência, ele chamou a atenção da mulher de Potifar. E a mulher de Potifar passa então a dar em cima, literalmente, de José. Ela fala: ei José, estou gostando de você, hein, José, vamos nos deitar, vamos fazer alguma coisa aqui. José fala: não. O seu esposo me recebeu, o seu esposo estendeu a mão para mim, ele abriu a sua casa para mim. Eu não posso trair a confiança do meu Senhor, eu não posso trair a confiança daquele que me levantou. Ei, seja leal às pessoas que um dia te abençoaram. Seja leal às pessoas que um dia estenderam a mão para você. Seja leal às pessoas que um dia acreditaram em você quando ninguém acreditava, porque muitas vezes são colocados diante da gente propostas que nos fazem ser desleais com aqueles que um dia estenderam a mão. Mas ei, se você receber e aceitar essas propostas, você não vai conseguir cumprir o seu propósito. Muitas pessoas estão trocando o seu propósito por propostas. Não. Quando vem uma infidelidade diante de você, uma deslealdade diante de você, quantas vezes você recebe, abre alguma porta de trabalho, alguém te levanta, alguém te abençoa, e de repente outra pessoa de outro lugar que é concorrente te chama, e você sai correndo, afinal de contas você vai ganhar mais. Mas ei, seja leal àqueles que abriram as portas para você. Seja leal, porque Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. E José, ele era leal, e pela sua lealdade, o que aconteceu? Ela fingiu que foi violentada por José. Ela grita e fala: ei, José me agarrou. E Potifar então fica indignado com aquela postura de José, que ele achou que José tivesse tentado fazer alguma coisa com a sua esposa, e decide então prender José numa cadeia. Mas numa cadeia, não é qualquer cadeia. Eu falei aqui de manhã que nos Estados Unidos as cadeias têm até ar-condicionado, gente. É mais fresco do que esse lugar, você acredita? O nível lá é outro, pastor. O povo, é sério, gente, tem gente que comete crime só para ser preso nos Estados Unidos, porque o negócio é bom, tem comida, tem caminha limpinha, ar-condicionado. Não, mas não é essa prisão. Era escuro, era frio. E José, ele não era um egípcio, ele era um imigrante. Então a chance dele sair de lá era praticamente zero. A chance dele morrer naquele lugar era muito grande, mas José tinha uma palavra. E a Bíblia conta que José entra então na prisão. E aí ele chega lá e reclama e faz tudo de qualquer jeito, porque ele já está cansado. Porque fala sério, gente, as lutas da vida nos cansam, não é verdade? Quantas vezes a gente tá ali, e parece que as coisas estão melhorando, daqui a pouco piora. Aí você tá ali, parece que tá melhorando, daqui a pouco piora. Ei, tô cansada, vou jogar a toalha, eu não aguento mais tanta luta. Mas José não foi assim. Preste atenção, você não vai jogar a toalha. Se você chegou aqui nessa noite pensando em desistir, se você chegou aqui nessa noite pensando em jogar a sua toalha, Deus está falando: não desista.
Muitas pessoas têm vivido uma vida infeliz no seu presente porque elas ainda não conseguiram superar o seu passado. Quantos casamentos estão em crise porque não conseguem superar as crises do passado? Coisas que aconteceram no passado, discussões, decepções. E ao invés de você viver a estação nova que Deus tem para sua casa, para sua família, para sua vida, você insiste em estar lá. Estamos em 2024, mas você continua falando de algo que aconteceu em 2020, 2019, 2015, não. Esses dias eu estava ouvindo um casal, um rapaz que chegou para a esposa e contou algo que fez contra ela há 15 anos atrás. Não, eu estava sufocado, não aguentava mais esconder isso. Isso estava pesado. Ele decide então contar para a esposa algo que ele fez há 15 anos atrás. Conclusão, estão à beira de um divórcio, uma família linda, com filhos lindos. Mas porque ele não conseguiu superar aquilo que ele fez no seu passado, ele traz aquele passado de 15 anos atrás para o seu presente, e ele está destruindo o futuro que Deus tem para a vida dele, porque ele não conseguiu deixar para trás o seu passado. Ei, se existe algo do seu passado que te atormenta hoje, ei, isso não vem de Deus. Não, está me sufocando. Não, eu estou pesado. Porque há 5 anos atrás eu fiz uma... Ei, isso não é de Deus. Porque Deus, Ele não está mais no seu passado. Ele já nem se lembra do seu passado. Deus, Ele está no seu futuro, esperando você chegar lá, com todos os sonhos, com todas as promessas que Ele tem para a sua vida. Ei, não, se você está aqui nessa noite e você tem pensado em desistir da sua casa, pensado em desistir da sua família, pensado em desistir do seu casamento, hoje é o dia que Deus te fala: eu tenho um novo começo para o seu casamento, eu tenho uma nova história para a sua família. Não, virou moda. Virou moda o povo se divorciar nas igrejas. Virou moda falar assim: ai, estou num relacionamento abusivo. Virou moda, gente. Virou moda. Não é melhor se separar do que as crianças verem um pai e uma mãe brigando? Para as nossas crianças é muito melhor ver os pais separados felizes do que em casa brigando. Isso é mentira. Isso é a maior mentira que foi inventada nos últimos anos e você está acreditando. Isso é mentira. A melhor coisa para sua casa, a melhor coisa para o seu filho é que você e seu marido se ajeitem, que você e seu marido se unam, que você e seu marido se reconciliem e comecem de novo. Deus tem um futuro para sua casa, Deus tem um futuro para sua família. E o inimigo, ele está o quê? Querendo destruir, querendo desmanchar. Ei, mãe, não tire o pai dos seus filhos. Ei, pai, não saia da sua casa. Muitos pais, muitas mães têm tirado dos seus filhos a oportunidade de ter a figura do pai. E isso é muito sério. É o pai que protege. O pai é forte. As minhas filhas, eu tenho 2 filhas, e quando elas se machucam, outro dia eu estava com a Sofia, ela no carro passando mal, tadinha. Eu comi alguma coisa, tive que parar no meio da rua para ela vomitar. E ela vomitou e ela falava: mamãe, eu quero papai. No meio da avenida, o pai dela estava em outro lugar distante, acho que ele estava até aqui no Brasil. Filha de Deus. Aí eu liguei pro papai, o papai conversou com ela. Entende? A criança, ela tem a figura do pai como aquele que protege, como aquele que cuida. E esse é o nosso pai. O nosso Deus Pai é aquele que nos protege, é aquele que cuida da gente, é aquele que está ali sempre que a gente está em perigo. Mas nós temos tirado a figura do pai de dentro das nossas casas. Isso fere então a identidade do seu filho. Isso fere então quem seu filho é. E aí ele cresce, ele tem dificuldade de se relacionar com Deus. Ele não consegue enxergar que ele tem um Deus Pai. Afinal de contas, o pai nunca esteve lá no momento em que ele precisou. O pai não estava lá quando ele
dormiu à noite e queria que o pai contasse uma história para ele, cobrisse o pezinho dele, o pai não estava lá. Ei, se você está aqui nessa noite e tem pensado em desistir da sua casa, tem pensado em desistir da sua família, hoje é o dia que você vai deixar para trás aquilo que para trás fica e vai viver o novo que Deus tem para a sua vida. Outro dia o Cleiton estava no Uber e ele falou conversando com o rapaz disse para ele: cara, eu tenho que visitar minha filha lá no outro estado. Se eu posso te dar um conselho, cara, nunca larga tua mulher. Porque alguns anos atrás eu larguei minha mulher para ficar com uma menininha que parecia tão agradável, né? Tão legal, porque no começo é tudo muito legal e agradável. E a mulher é chata, né? Ele falou: cara, e hoje eu olho para minha mulher, ela nem é chata assim. Ela nem é tão chata como eu pensei. E agora eu tenho que ver a minha filha sendo criada por outro homem. Eu tenho que viajar horas para poder visitar minha filha. Querido, não faça isso. Não caia nas ciladas do inimigo. Mas preste atenção, você que está aqui, você precisa perdoar. Como é que eu vou restaurar meu casamento? Como é que eu vou restaurar a minha casa? Através do perdão. Sem perdão não há restauração. Humildade. Porque para você perdoar alguém, você tem que ser muito humilde. Mas aí quando nós somos feridos, quando nós somos machucados, o orgulho enche o nosso coração. Não, eu não mereço uma coisa dessa. Não, ele fez isso comigo, mas não perdoo mesmo. Ela fez isso comigo, mas eu não perdoo mesmo. Orgulho, o orgulho precede a queda, mas o perdão ele restaura. O orgulho destrói a sua casa, mas a humildade restaura a sua família. E José, ele vivia exatamente assim. José, você não vê José falando dos seus irmãos. Você não vê José xingando os seus irmãos e falando assim: o dia que aquela palavra se cumprir na minha vida, meus irmãos que me aguardem. No dia que aconteceu, que Deus falou que eles, você acha mesmo? Meu irmão, coração rancoroso não chega em lugar nenhum. Um dos irmãos de José era Judá. Judá foi um dos irmãos que traiu José. E Jesus, ele é conhecido como o quê? Leão da tribo de... Quer dizer, se José pensasse em matar Judá e se vingar de José, ele nunca alcançaria aquilo que Deus tinha para a vida dele. Mas porque ele decidiu sair do lugar de ofensa e perdoar aqueles que o feriram, perdoar aqueles que o traíram, perdoar aqueles que o machucaram, ele conseguiu trilhar um caminho rumo à promessa que Deus tinha para a vida dele. Porque Judá errou, mas o Senhor nos perdoa. Deus mudou a história de Judá. Deus mudou o destino de Judá. Ele passa a ser a ascendência de Jesus. É assim que Deus faz com a nossa vida, com a nossa história. E foi assim que Deus fez. Mas José, ele se posicionava. José, ele não deixava as circunstâncias, os problemas. Mas José decidiu viver uma vida de humildade, uma vida de perdão. Ei, hoje é o dia de você perdoar aqueles que te ofenderam. Hoje é o dia de você se perdoar. Porque muitas vezes você está preso porque você não se perdoa por aquilo que você fez lá atrás. Mas ei, o Senhor te fala: meu filho, eu já te perdoei. Meu filho, eu já esqueci aquilo que você fez. E eu tenho uma nova história, eu tenho um novo começo para a sua vida. A falta de perdão é uma prisão que só aprisiona você mesmo. Mas hoje essas cadeias vão ser quebradas em nome de Jesus. Porque Ele já levou sobre si todas as nossas dores. Ele já levou sobre si todo o nosso pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo
Jesus. Por isso hoje, você vai deixar o seu passado para trás, porque ele já ficou na cruz. Mas José estava lá na prisão. José estava lá na pior fase da vida dele, porque agora ele era um criminoso. Mas aí a Bíblia diz que José, mais uma vez, se destaca na prisão. Porque José, ele entregava o seu melhor por onde ele passava. Meu querido, você precisa entregar o seu melhor por onde você passa, independente da situação que você vive. Você não tem que entregar o seu melhor nos lugares que você passa só quando você está bem. Eu tenho dinheiro sobrando. Está tudo bem com a minha família, então eu vou dar o meu melhor. Eu estou em crise. Não, o negócio lá em casa está difícil, então eu vou fazer tudo de qualquer jeito. Não. Ei, por onde José passava, ele dava o seu melhor. Por onde José passava, ele se tornava alguém necessário. Meu querido, minha querida, se torne alguém necessário nos ambientes que você passa. Que é isso? Você entra e sai dos lugares e as pessoas nem notam, porque você não faz diferença. Pelo amor de Deus. As pessoas, eu fui naquela igreja, ninguém fala comigo, mas você não faz nada. Não faz nada, não pega um papel no chão, não pega um copo d'água, não ajuda em nada. Eita, pastor, eu falei que eu batia, né? Eita. Eu bato, gente, mas eu bato nos jovens. Eu falei que nos mais velhos eu sou boazinha. Que jovem gosta de apanhar, né, gente? Pelo amor de Deus, igreja. Vocês precisam abraçar e fazer, se tornar necessário tudo aquilo que a igreja... Eu já acho vocês maravilhosos, que eu falei assim, igreja engajada, vocês são. Mas imagina vocês colocarem mais pressão em tudo aquilo que vocês fazem. A gente vai ter esse aviva, o que vocês vão fazer? Vocês vão espalhar esse aviva por toda a cidade. Vocês vão encher aquele ginásio, vão encher aquele lugar, porque existe um povo. Povo que coloca o ombro debaixo da carga. Não é sobre como você está. Porque muitas vezes a gente está aqui. Eu sei que tem muitas pessoas trabalhando aqui, pessoas cantando aqui, mas em casa muitas vezes estão com problemas, estão com lutas, estão com dificuldades. Mas ei, permaneça, continua, porque cada semente sua, cada esforço nessa casa, tudo aquilo que você faz por essa igreja, o Senhor, Ele vê tudo e Ele não se esquece de nada. Você não vai ser apenas alguém que vai olhar aquilo que Deus está fazendo em Cuiabá. Você será participante do avivamento que está chegando nessa cidade. Você faz parte disso. Mas você não vai fazer parte disso sentando aí sem fazer nada, meu irmão. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa dar o seu melhor por onde você passa. Não espera a vida ficar perfeita sem problema, porque deixa eu te falar, sempre tem um negocinho que dá dor de cabeça na nossa vida. Sempre tem. Só que quando você decide viver uma vida de confiança em Deus, você consegue dar o seu melhor mesmo diante dos seus problemas, porque você sabe que todas as coisas que você está vivendo estão colaborando para o seu bem. Talvez você esteja aqui ansioso, preocupado, e a Bíblia te fala, meu filho, não andais ansiosos por coisa alguma. Antes, não, pastora, mas eu estou preocupado, eu tenho tanta coisa, o que eu preciso fazer? Antes, com súplicas, apresente os seus pedidos diante do Senhor, com súplicas e ações de graça. O que é isso? Meu querido, você está com um problema? Vai para o seu quarto, se humilha. Suplicar o que é? Se humilhar, chorar. Falar, Senhor, meu Deus, eu não sei o que fazer nessa situação. Jesus, me ajuda.
E aí você já começa a agradecer: Senhor, eu te louvo. Eu te louvo, Deus, porque eu já consigo ver o Senhor fazendo. Eu te louvo, Senhor, porque eu já consigo ver a porta se abrindo. E aí a Bíblia fala que a paz, que excede a todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Isso quer dizer que você vai orar, você vai clamar, você vai suplicar, e você já vai agradecer sem ver. O que acontece? A paz que você não consegue explicar. Por quê? Porque nada mudou. Mas você é tomado de uma paz. E você começa a andar na certeza de que, tá caindo tudo, mas Jesus está tomando conta. Deixa eu continuar aqui meu caminho. Está desmoronando, mas Deus está tomando conta. Deixa eu continuar fazendo o que eu estou fazendo. Isso é uma paz que você não entende. Isso é andar em confiança. E José, ele estava ali, naquela prisão, passando o pior momento da vida dele, mas ele dava o seu melhor. E porque ele entregou o seu melhor, ele foi colocado como responsável para olhar os carcereiros, tomar conta dos carcereiros. E a Bíblia conta que José, isso me chamou muita atenção, porque eu já li a história de José várias vezes, que eu amo essa história. Mas quando eu estava preparando essa palavra, Deus me atentou para algo. José se preocupou com o padeiro e com o copeiro. José viu que o copeiro e o padeiro estavam abatidos e ele se preocupou. Você vê quando a gente vive uma vida não só para nós, porque muitas vezes a gente passa por problemas e a nossa vida é só falar dos nossos problemas. A gente tem as nossas dificuldades, a gente vive o tempo todo falando das nossas dificuldades. Aí vem um irmão, você não quer nem saber da história dele, você quer contar a sua dificuldade. Mas José, no pior momento da vida dele, ele se preocupou com o copeiro e com o padeiro. Deixa eu te falar uma coisa. Preste atenção nas pessoas que Deus coloca no seu caminho. Deus tem conexões novas para você. E muitas vezes é justamente essas novas conexões que vão destravar o destino que Deus tem para a sua vida. Mas você está muito ocupado com os seus amigos de infância, né? Só anda com aquele povo que você andou a vida inteira. E Deus está te apresentando novas pessoas. Deus está te colocando em novas mesas e você não está prestando atenção. Preste atenção nas novas pessoas que Deus coloca no seu caminho. E José perguntou: ei, está tudo bem com vocês? Eles falaram: não, nós tivemos um sonho. E a gente não sabe o que esse sonho significa. E eles falam para José o sonho, e naquele momento José interpreta aquele sonho. E aconteceu exatamente da maneira que José tinha falado. Ei, copeiro, você vai voltar a servir ao rei. Ei, padeiro, infelizmente o seu tempo aqui está acabando. Vão mandar te enforcar. Do jeitinho que José falou, aconteceu. E o copeiro volta para o rei. E aí José fala: ei, copeiro, quando você encontrar com o faraó, se lembra de mim, pelo amor de Deus, que eu estou aqui preso injustamente. E o copeiro vai para faraó e se lembra de José? Sim ou não? Não. Quantas vezes as pessoas não se lembram daquilo que você fez? Mas Deus, Ele não esquece. As pessoas podem esquecer de você, mas Deus, Ele não esquece. Fato é que 2 anos se passaram. Ei, José, 2 anos se passaram até que Faraó tem um sonho. E ninguém conseguia interpretar aquele sonho. Aí o copeiro falou: peraí, eu tenho alguém. Nossa, eu me lembrei de alguém. Tem um rapaz, um judeu que eu conheci lá na prisão. Há 2 anos atrás ele interpretou um sonho para mim. Eu tenho certeza, faraó, que esse José, ele pode te ajudar. O grupo de louvor já pode subir. Eles já estão aqui, né? Aleluia. Só os cantores. E aí José se apresenta a faraó.
E mostra e Faraó conta o sonho para José, e José fala assim: ei, Faraó, vai vir um tempo de escassez, um tempo de muita fome, vocês precisam se organizar, a gente precisa administrar as coisas aqui de uma maneira diferente para que vocês consigam ter alimento suficiente no tempo de escassez. E a Bíblia fala que Faraó fala assim: meu Deus, a gente tem que se preparar. E eu preciso colocar alguém para tomar conta de tudo. E ele fala assim: será que eu vou encontrar alguém melhor do que esse rapaz para tomar conta do meu reinado? E a palavra do Senhor conta que... Deixa eu ler esse versículo que está aqui. Não sei se eu vou encontrar ele. Diz que José foi colocado no poder. A Bíblia conta que Faraó tirou do dedo o seu anel e com selo real o pôs no dedo de José. Mandou vesti-lo com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Ei, José, que na noite anterior estava ali como escravo, na noite seguinte ele é colocado como governador. José estava aprisionado e aos olhos dele, vivendo o pior momento da sua vida, vivendo a pior fase da sua vida, mas aos olhos do Senhor, José estava apenas um dia de distância do seu milagre. Ei, hoje você pode estar vivendo o pior momento da sua vida, hoje você pode estar passando pelo maior vale da sua vida, mas ei, aos olhos do Senhor, você está a um passo do seu milagre. Aos olhos do Senhor, você está apenas a um dia do seu milagre. E aí o inimigo quer que você desista. Ele quer que você jogue a toalha. E Deus está olhando e falando assim: mas está tão perto. Está tão perto. José, ele dorme escravo, mas ele acorda governador do Egito, porque durante a sua jornada, ele abraçava as novas estações, ele se entregava às novas estações, ele perdoou aqueles que feriram, ele perdoou aqueles que machucaram. Ei, o de repente de Deus, ele vem sobre a sua vida, mas o de repente de Deus vem para aqueles que decidem superar o seu passado. O de repente de Deus vem para aqueles que decidem perdoar os que te feriram. O de repente de Deus vem para aqueles que decidem dar o seu melhor nos piores momentos da vida. Você pode ficar de pé, aquilo que está escrito em Isaías 43:18, eu quero que você leia isso comigo. Olha só, Isaías 43, verso 18 diz assim: a tua palavra é poderosa, Jesus. Esqueçam o que se foi. Não vivam mais no seu passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Ei, Deus é aquele que cria situações só para te abençoar. Deus é aquele que cria portas só para te abençoar. No meio do deserto de José, quando José pensou está tudo acabado, Deus, ele faz Faraó ter um sonho. Deus deu aquele sonho para Faraó só para abençoar a vida de José. Ei, Deus, ele vai criar situações só para te abençoar. Deus, ele vai inventar situações só para te prosperar, só para abrir portas para você, para sua casa, para sua família. E hoje é o dia
Hoje é o dia que você vai deixar para trás o que para trás fica e vai viver o novo que Deus tem para você, para sua casa.